Bom, pessoal, estamos aqui de volta para falar um pouquinho hoje sobre tintas com resinas epoxídicas. É a chamada tinta epóxi, que hoje o ditado popular brasileiro é que essas tintas elas são a salvadora da pátria. Em compensação, às vezes, é até mesmo isso, conforme o pessoal está falando. Mas em outros casos, bem mais simples, não é tudo isso também. A tão importância colocada nessas tintas, tá? Bom, as tintas epóxi, elas são umas tintas de alta resistência à umidade, resistência a produtos químicos, resistente aos chamados áreas de abrasão, né? Que são aquelas áreas de unidades de fertilizantes que trabalham muito com pó de rocha. Porém, um dos fatores principais dessa tinta é que, primeiro, o revestimento epóxi, ele, em todas as suas características, você vai perceber que as espessuras são bastante volumosas. São tintas que têm uma tixotropia alta, porém, eles têm um fator que eles acabam declinando, em sua maioria, a importância e eficácia dessa tinta. Qual que seria? Primeiro, elas não têm resistência, apesar de que estão fabricando já algumas situações, né, meio mais resistentes. Mas elas não têm a resistência contra os raios UV, seriam os raios ultravioleta. Baseado nesse fato, a gente indica sempre pintura epóxi para ser utilizado como base de primer, que seria uma primeira demão. A gente indica também para utilizar como um revestimento intermediário, que seria uma película de tinta intermediária para dar um maior volume na sua película e aumentar a proteção por barreira. E em outros casos, como acabamento. Porém, a gente sempre dá essa dica: se for utilizar ela como acabamento, sempre utilize em uma área coberta, uma área que esteja protegida dos raios solares. Por quê? Elas são muito fáceis de demonstrar em sua característica, baseado em termos estéticos, o chamado defeito: gisamento e empoamento. Você vai passar a mão naquela película de tinta que está ali em um determinado tempo, sob o sol, ela começa a soltar aquelas manchinhas na sua mão, aquele pó, que denomina-se gisamento. Então, sempre que aplicar essa tinta em área externa, utilize ela como uma intermediária, uma tinta de fundo, e sempre proteja essa película. Se for o caso, use um poliuretano acrílico, tá? Para evitar que essa superfície do epóxi ela venha calcinar também, perder o brilho. Então é uma dica muito importante. O epóxi, à base de amina, ele tem muita resistência a produto químico. Já o epóxi à base de amida, ele tem resistência a alta umidade, ou seja, a água. Então utilize desse termo para sempre utilizar a tinta epóxi como acabamento em áreas internas ou protegidas dos raios ultravioleta, tá? Forte abraço a todos.